Bom dia, bom dia, bom dia. Deu uma... Deixa eu baixar aqui o som. Bom dia. Então, vamos lá. Vou enrolar muito não. Hoje eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais rápido. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. E é o seguinte. Deixa eu tirar esse filtro. Deixa eu tirar esse óculos que eu acho que vai ficar melhor. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre travas inconscientes. Sobre o que é que existe dentro da nossa cabeça que muitas vezes nos faz não avançar. Nessa semana eu falei sobre um insight que eu tive durante essa semana que aconteceu aqui na minha cabeça. E hoje eu vou compartilhar com vocês, porque quem é meu cliente já vai vivendo essas experiências, mas quem nunca olhou para dentro, nunca viu como é que funciona lá dentro, a gente às vezes não tem essa consciência que a gente às vezes está travado na vida. Então eu vou falar para vocês entenderem e começarem a se identificar no dia a dia, em quais momentos que talvez isso possa estar acontecendo. Rafa, bem-vinda. Vou falar um pouquinho sobre travas inconscientes hoje. Assunto bem interessante aí e que faz parte da vida de todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Só me dá um ok para eu continuar. Caso dê qualquer probleminha aí no som, vocês vão me avisando, tá? Então, é o seguinte. Quando nós... Bom dia, Juliana. Seja bem-vindo. Quando nós nascemos, nós vemos totalmente cru. Todos nós, né? Então, quando uma criança nasce, o que ela precisa? Sobreviver. E para que ela sobreviva, ela precisa de que os pais façam coisas por ela, para que ela consiga passar por aquele período ali. E naquele momento, a criança, ela não é formada ainda. Então, uma criança de 1 ano de idade, 2 anos, 3 anos, ela não tem uma opinião formada, ela não entende muitas coisas, ela não tem compreensão sobre como as coisas funcionam. Eu vou provar isso para vocês. Vocês já foram em algum lugar onde vocês, quando criança, frequentava e ia e tinha uma visão daquilo? E aí vocês ficaram muito tempo sem ir naquele lugar e aí de repente você volta naquele lugar? Já aconteceu com você? Sabe qual que é a sensação que a gente tem? Que, nossa, parecia que isso aqui era tão grande, parecia que era tão diferente do que é. Por quê? Porque a gente tem uma ideia irreal da situação, porque a nossa cabeça ainda tá ali muito iludida, é outra coisa. Então, hoje a gente tem uma cabeça que vem de consequências de tudo que foi formado desde que a gente nasceu. Mas naquele momento, aquela primeira infância, aquela primeira olhar para a vida, a gente não tinha noção das coisas. Então, tudo que a gente olha é muito... É assim que tem que ser. Então, vamos supor que a gente é criado por pais que têm uma disciplina de determinada forma, que nos ensina determinada coisa. A gente vai entender o quê? Que aquilo é o certo de ser feito. Que aquela é a forma certa de enxergar aquilo. Que as coisas funcionam daquele jeito que está sendo passado pra gente. E aí, quando a gente começa pequenininho, né? Começa a ir pra vida e vai vendo como é que as coisas funcionam, quais são as regras da vida. A gente vai internalizando isso. E aí é onde que entra os traços de caráter, que muitas pessoas às vezes ainda não têm conhecimento. Eu vou explicar pra vocês como que funciona rapidinho, bem superficial, pra vocês terem aí um resumo, tá? Durante a gravidez, na gestação, é o primeiro momento onde nós já podemos ter uma trava, tá? Porque os traços de caráter nada mais são que traumas. E os traumas é onde a gente, por exemplo, foi traumatizado, fiquei preso naquela etapa. É bem isso mesmo, gente. Então, traumatizei nessa fase, não avanço, não consigo ir para o próximo estágio, entende? E aí, foquem nisso. O que o bebê dentro da barriga ele tem? Ele tem conexão total com a mãe. Então, tudo que ele está experienciando ali dentro daquela barriga
tem a ver com as emoções, com tudo que aquela mãe está vivendo. Então, se naquele momento aquela mulher está passando por uma fase difícil, ela está com situações externas as quais está deixando ela muito preocupada ou nervosa, com medo, por N situações e motivos. Então você nunca sabe o que está acontecendo ali naquele momento. Mas pode ser que a mãe perdeu o emprego, ou o pai está desempregado e ela está com medo daquela criança passar necessidade. Nem sempre é porque aquela mãe não ama aquele bebê e não quer que aquele bebê não venha. Mas pode ser, sim, que aquela mãe não desejava aquela gestação, mas pode ser, sim, que aquela mãe simplesmente, por tanto amor, ela tá morrendo de medo daquela criança nascer e ela olhar e falar, e agora? O que eu vou fazer? Eu não dou conta. Porque nós não somos ansiosos, a gente não tem medo, a gente não tem nossas inseguranças. Nossos pais são pessoas como a gente, eles também têm sentimentos. E a nossa mãe pode, sim, ter sentido isso, de nossa, essa criança vai nascer, e agora, né? E aí você, dentro daquela barriga, sentindo aquelas emoções, aqueles sentimentos daquela mãe, internaliza como, opa, todas as vezes que eu mexo, porque o feto, ele tem movimentos involuntários, então ele acaba batendo, né, na parede do útero, porque o útero é como se fosse o mundo, né, daquele feto. E ele bate, cada vez que ele vai tocando aquela parede do útero, ele vai percebendo que aquela mãe lembra que ele existe, né? Lógico que ele não tem essa percepção dessa forma, mas só para vocês entenderem. E aí, todas as vezes que ele mexe, ele sente que aquele lugar, que é o mundo dele, vai se tornando menos agradável. O que é se tornar menos agradável? Quando você se preocupa e tá grávida, você vai mandar energia para onde? Para a cabeça. Então, todas as vezes que a gente pensa, a gente manda energia para nossa cabeça. A grávida funciona da mesma forma. Se a energia dela tá vindo para a cabeça, como que está a barriga dela? Com menos fluxo sanguíneo. Logo, aquele feto identifica que aquele ambiente não tá tão gostoso mais. Então, ele sente que tá mais frio, tá mais contido, tá mais duro, mais rígido. Por quê? Porque a energia daquela mãe está em outros lugares. Então, você identificando isso, estando naquela fase, traumatiza como? Vou ficar quietinho, porque todas as vezes que eu mexo, esse mundo fica ruim. Então, é melhor que eu não exista, é melhor que eu fique bem quieto, porque quanto mais quieto eu fico, melhor pra mim. Porque qual que é a primeira missão que eu falei pra vocês? Sobreviver. Então, eu vou ficar bem quietinho para que eu consiga sobreviver. Porque se ela lembra que eu tô aqui, se eu mexo, isso aqui não fica muito bom. E aquele é o mundo da criança. Quando tem o segundo, aí foi o primeiro momento. Quando nós vamos nascer, o que vai acontecer? Karina, seja bem-vinda. Quando a criança vai nascer, é preciso... A Karina aqui, ó, é mãe, ela sabe o que eu tô falando. Quando a criança vai nascer, é aquele momento onde tá insuportável. É preciso avançar. É preciso nascer, não tem como mais ficar ali. Porque se a criança não nasce, ela morre ou a mãe morre. Então, o momento do parto, ele é um momento extremamente necessário. Porque ou acontece ou um ou outro vai falecer. Ou até ambos. Então, o momento do parto pode também ser um trauma. Porque a criança pode identificar como uma expulsão, pode, dependendo da forma que você nasce, se você vem de uma cesárea, isso pode ser que você identifique como eu não tenho liberdade para tomar decisões, tomam-se decisões por mim. E isso a gente vai criando esses mecanismos no nosso inconsciente, vai ficando tudo guardadinho lá, e a gente encara a vida lá na frente com isso. E aí vamos supor uma pessoa que ela já tem essa ideia de que, bom, eu não posso tomar decisões, as pessoas tomam decisões por mim, nasci de cesárea. E aí na vida adulta, quantos problemas a gente não pode ter por causa dessa informação que tá lá na nossa amígdala cerebral, né? E aí quando nasce a criança,
passa pela fase onde ela deixa de ser a mãe. Porque quando ela tá na barriga da mãe, a mãe e a criança é um só. Os dois estão ligados, tudo que a mãe come vai para a criança, né? O sangue da mãe tá na criança. Então tudo ali é uma ligação de um com o outro. Os dois são um. Só que quando ela nasce, ela ainda entende que ela ainda faz parte daquilo ali. Só que ela de verdade não faz mais. Mas ela ainda não entende isso. E aí aquela criança, ela sente o quê? Eu preciso me sentir segura porque foi tirado, né? Como se ela foi separada da mãe. E aí vem a fase oral, onde a criança precisa ser amamentada. E aí, gente, vamos pensar que o que faz os traumas e as travas inconscientes na gente? A fase a qual a gente está passando tem as necessidades, tem o que de verdade é preciso ser suprido para aquela criança. Então, quando a gente vai suprir coisas que às vezes não tem tanta importância, e às vezes esquece de fazer o que realmente é importante. Então, um bebê, ele precisa de quê? De ser seguro, ele precisa ser segurado, ele precisa ser amamentado, ele precisa de contato. Quantas vezes a mãe amamenta a criança fazendo um monte de coisa em vez de verdade estar dando atenção para aquela criança? Então, ela não sente mais aquela conexão com aquela pessoa. E isso não simplesmente uma pessoa que, por exemplo, teve realmente um rompimento com a mãe, como às vezes quando perde, a mãe falece no parto, ou quando às vezes ela vai para uma adoção. Não só nessas situações que você vai ser traumatizado. As pessoas podem sim internalizar esse trauma e essa trava te acompanhar para o resto da vida, porque você pode sim sentir abandonado, sentir como eu tinha algo que fazia parte de mim e hoje cadê isso? Não tenho mais e eu tô me sentindo sozinho, um vazio gigante dentro. E a pessoa vai para a vida com esse olhar, e a pessoa continua caminhando com essa informação e ela vai para a vida buscando isso. Depois é a fase onde que nós começamos a engatinhar. E aí, quando a criança começa a engatinhar, por volta dos seus 1 ano e meio, 2 anos de idade, ela quer o quê? Ela quer manipular, ela quer mexer em tudo, ela quer avançar. E é a hora que ela já caminha para o descobrir o que tem além daquela mãe. E aí, naquele momento, é como se ela buscasse uma independência. Ela não quer mais estar tão grudada ali, ela vê que ela não precisa mais que aquele umbigo foi cortado, que ela já é um ser diferente daquele outro ser e que existe outras pessoas ali também que ela pode caminhar. Só que quando acontece isso, o que é muito comum? Quando você vê uma criança pequenininha, né, de 1 ano e meio, querendo fuçar em tudo, o natural é que a gente vai lá e, não, volta aqui. Não vai, não, volta aqui. Isso a gente faz como uma forma da gente segurar essa criança, de fazer com que essa criança esteja... Bom dia, Sofia! Que essa criança esteja segura. Mas ela não entende assim. Ela entende que ela está sendo interrompido de fazer o que ela quer. E ela se sente manipulada, tá? E aí, imagina você que tem essa trava aí dentro, esse trauma aí dentro. Você quer fazer alguma coisa do seu jeito e alguém fala, não, mas não é assim. Aí você só olha assim, tá me controlando. Só que na verdade, se uma pessoa que não tem essa trava, ela não tem esse trauma, ela só ia falar assim, tá, você tá dando sua opinião, mas eu quero fazer dessa forma. Ou, por que você acha que assim não é a melhor forma? Mas a pessoa que tem o trauma, ela já vai ficar assim, porque ela tá querendo me controlar. E aí, entende que isso faz com que a gente fique preso ali. E é uma coisa que vivemos ali, ó, com 1 ano de idade, com 2 anos de idade. E a gente não avança, porque tá preso naquela fase. Depois, vamos começando, né? Identificar o que é certo, o que não é. Para que eu possa caminhar e ninguém vai ficar me segurando, me prendendo aqui, para que eu consiga que as pessoas falem, tá, vai, faz aí do seu jeito, então pode fazer. Eu começo a fazer o quê? Me moldar. Eu começo a falar, então peraí, o que pode? O que não pode? O que é o certo? O que não é o certo?
e começo a fazer as coisas ali, ó, certinho. E de acordo com o que eu vou fazendo ali tudo certinho, vai ter alguns momentos onde eu vou ser chamada a atenção. E de acordo com os pais, de como que esses pais vão fazendo essa educação de chama mais atenção, é um pouco mais ríspido, às vezes é um pouco mais bravo, é um pouco mais severo. De acordo com o que isso vai acontecendo, a criança pode internalizar que ela está se sentindo humilhada. Quantas vezes isso não acontece de verdade? Quando os pais, às vezes, simplesmente chegam assim... Imagina se a gente tratasse adultos como a gente, às vezes, trata as crianças. Eu não sou mãe e muitas vezes eu vejo os adultos fazendo coisas com as crianças que eu falo assim, gente, você não tem noção do que tá fazendo, né? Por quê? Imagina se eu chego... junto com um adulto e falo que ele fez determinada coisa para outro adulto. É vergonhoso. Por que que pra criança você pode chegar e falar, então a gente atrasou porque ela fez isso e é uma coisa muito vergonhosa pra ela, ela vai se sentir exposta, ela vai se sentir humilhada, ela já tem essa percepção e aí isso vai traumatizando, isso vai ficando ali internalizado e aí você começa a criar um mecanismo de eu preciso fazer tudo certinho, eu preciso atender as expectativas, eu preciso ser o mais correto possível para que as pessoas gostem de mim, para que as pessoas me aceitem, para que vai ficar tudo bem. E lembra, a necessidade de sobrevivência. E depois, o momento onde, bom, além do meu pai, além da minha mãe, existe mais pessoas e o mundo existe em par. E aí é muito comum que a menina se apaixone pelo pai e o menino pela mãe. E não é uma paixão, gente, física, sexual, é uma paixão de encanto, de olhar, de querer aquela atenção, de se sentir especial por aquela pessoa. E é muito comum, e você pode ver muitas meninas aí, né, as filhinhas do papai e os filhinhos da mamãe. E aí muitas vezes também existe os traumas naquele momento. Por quê? Porque a menina tem uma expectativa maior daquele pai e o menino tem uma expectativa maior daquela mãe e não é atendido. Não é entendido porque o pai ou a mãe não ama? Não, é simplesmente porque os nossos pais nos dão o que eles têm. E muitas vezes os nossos pais, eles não foram criados com carinho, às vezes não foram criados de forma a elogiar, a te dar incentivo, de reconhecer o seu esforço, e você esperava isso. E aí, às vezes, você esperava simplesmente um reconhecimento do seu pai, falar assim, cara, você é demais, ou da sua mãe, tudo, e aí você não teve, e aí você vai pra vida pensando, ninguém me reconhece, ninguém me valoriza, eu não sou boa o suficiente, eu preciso ser muito boa para que as pessoas gostem de mim, para que eu consiga vencer. Cada fase dessa vai criando esses traumas, desde que você vai identificando que você não foi suprido a sua necessidade, e aí você vai avançando, só que você não vai avançando. Por quê? Cada fase dessa, o nosso corpo está sendo formado. E por isso aqui, quando a gente olha no corpo, é fácil de identificar onde que você identificou maior essas dores. Por quê? A nossa coluna vertebral, ela começa, né, sendo criada na cabeça, né, no crânio. E aí você vai depois descendo a coluna até lá no finalzinho, onde depois é formado a parte genital. Dentro do momento que você tá na barriga da mãe, que é o feto, até por volta de 6, 7 anos de idade no máximo, porque tem alguns livros que falam 5, outros falam 7, então vamos colocar aí até 6 anos de idade, que vamos respeitar aí os fundamentos de estudos, né? Então até essa idade você vai formar toda essa coluna. E aí, dentro de cada fase que você está mielinizando, que você está formando o seu corpo, você registrando esse trauma, você vai registrar isso nas suas características físicas. E você vai para a vida, e aí é mais fácil de você, olhando para o seu corpo, você identifica onde foi que teve um trauma ali. Porque o seu corpo se molda para que você consiga sobreviver àquela fase, atendendo a expectativa que emocionalmente não foi. Eu tô tentando explicar simples para vocês compreenderem, porque isso não tem nada de simples, é muito estudo pra gente compreender isso tudo, tá? Mas se acaso for, nossa, não tá ficando claro, vai mandando aí que eu vou tentando explicar de uma forma para vocês compreenderem. E aí, quando você, com 6 anos, 7 anos,
é formado, depois disso, você só desenvolve. Você não mais vai ser formado, você só vai desenvolver. Então você vai para a vida, você vai crescer, você vai encontrar seus amigos, você vai conseguir trabalho, você vai namorar, vai ter relacionamentos, vai ter filhos. Só que se você está preso naquele trauma, você vai para a próxima fase preso naquele trauma. Ou seja, você não avança. E o que são as travas? Eu, com medo de avançar, começo a justificar dentro do que tá aqui agora. Por exemplo, olha só que loucura. Isso é tão involuntário que qual que é a fase depois que a criança ela já vai pro momento onde que ela vai encontrar os amigos e tudo? Ela começa a ver que aquelas crianças são diferentes dela e tudo, ela começa a ver um mundo totalmente diferente. Se ela tem aquele trauma, aquela trava lá na onde que é o masoca, onde, bom, eu tenho que fazer tudo certo, porque assim as pessoas não vão me chamar atenção, não vou ser humilhado. Pode ser que para não enfrentar aquele mundo diferente, onde ela está vendo todas as coisas com um olhar diferente, porque os amiguinhos dela mostram para ela um ponto de vista diferente, porque de acordo com a formação que eles tiveram, quando ela identifica isso, ela vê que dentro de casa ela vai ser humilhada, ela vai ser... E ela tem esse trauma já, né? Ela já teve isso naquela fase já bem melanizado nela. Quando ela identifica que se ela começar a ter amigos, esses amigos são muito diferentes daquele núcleo familiar, o qual ela aprendeu que aquilo ali que é o certo, pode ser que ela não se abra para amigos. Por quê? Bom, meus amigos são muito diferentes da minha família. Meus amigos me trazem uma visão muito diferente do que eu aprendi que é certo. E se eu fizer isso, eu vou desagradar os meus pais. Só que nesse momento a pessoa, né, vamos supor, tá lá com 10, 15, 20, 50, porque isso não quer dizer a idade, tá? Isso são fases e às vezes tem gente aí com 50 anos preso em fases infantis. E é fato, tá? Quando você tá ali naquela fase e você não se abre para aquilo por causa daquele momento, não quer dizer que você não vai sobreviver mais. Por quê? Porque agora você é adulto e você consegue caminhar. Só que você está preso em uma trava, um trauma seu que te trava ali. E isso são as nossas dores inconscientes, que a gente não sabe onde foi que nos pega e eu não consigo avançar. Então o ideal é que a gente consiga avançar na vida, que a gente consiga... Sucesso, gente, é pra todo mundo. Relacionamento é pra todo mundo. A vida, a gente poder usufruir das coisas boas é pra todo mundo. Por que uns pode e outros não? Lógico que não. A gente é que se coloca nesses lugares. A gente é que não consegue avançar porque a gente começa a camuflar as nossas dores e bagunça com tudo que a gente está vivendo, que a gente vai aprendendo que, não, isso aqui tem que ser feito, e vai vivendo no automático. Só que de verdade, muitas vezes eu tô simplesmente justificando o não avançar. Ou às vezes eu estou simplesmente justificando com distrações para não usufruir do próximo passo. Tá conseguindo entender? Por exemplo, para vocês entenderem, quando uma pessoa, às vezes, ela vai para um relacionamento. E aí ela, eu quero ir para um relacionamento, mas ninguém é bom o suficiente. Será que ninguém é bom o suficiente? Ou será que ela está buscando aqueles pais, aquele certo, aquilo que foi ensinado para ela? Ou é aquela menina que foi interrompida naquele momento, onde que ela sentiu aquela traumatização, que ela não teve o olhar do pai para ela de admiração, de reconhecimento, do que ela esperava dele, e agora ela tá esperando nesse relacionamento esse mesmo olhar. Então ela tá buscando alguém que faça esse papel que esse pai não fez. Isso são travas inconscientes. Em vez de eu avançar, como vou conhecer pessoas, eu me supro as minhas necessidades que não foram atendidas, e agora eu vou buscar na vida o que eu vou fazer, o que eu vou colaborar aqui, e vou caminhando. E de repente encontro uma pessoa que tá da mesma forma, a gente se conhece, a gente se complementa,
e as coisas vão fluindo. Não, quando eu começo eu busco no outro o que eu não recebi lá atrás, eu busco no outro uma necessidade que é minha interior, eu busco no outro o que eu gostaria de ter recebido e não recebi. Entende que eu estou preso? De verdade eu não estou caminhando, eu estou simplesmente olhando para trás. Eu não estou olhando para a vida, eu não estou olhando para o futuro, eu não estou olhando para o que eu posso vir a usufruir do que me espera pela frente, que a gente não tem certeza de nada. A única certeza que a gente pode ter na vida é que a mudança vai acontecer o tempo todo. E tudo pode mudar o tempo todo. Eu tenho que estar preparado para isso, que eu não tenho controle. Só que quando eu tô tendo essa necessidade de controle exagerada, é porque provavelmente está preso lá naquela parte lá do psico, né? Então, olha o tanto que às vezes a gente vai caminhando, só que de verdade a gente não tá caminhando, a gente tá simplesmente patinando, a gente tá indo, às vezes até de fasto, né? Andando pra frente, mas de verdade a gente tá de costas. E por que a gente tem a impressão de que a gente tá caminhando? Porque a gente começa a fazer coisas de adulto. O que é fazer coisas de adulto e o que é ser adulto? Fazer coisas de adulto. Adulto trabalha, adulto se relaciona, adulto faz coisas que criança não faz. Então, quando a gente começa a fazer essas coisas, a gente acha assim, agora eu que tô tomando conta do meu nariz, eu que sou adulto. Só que ser adulto é de verdade tomar as suas próprias decisões. Agora, quando a gente vai pra vida, Miriam, seja bem-vinda. Quando a gente vai pra vida e aí a gente não tá buscando coisa de adulto, mas a gente tá sendo adulto, a gente tá buscando simplesmente, é como, eu estou brincando de ser adulto na vida, entende? É diferente de verdade, Paty, seja bem-vinda. É diferente de verdade estar sendo adulto. Estar sendo adulto é estar ciente de que, bom, peraí, qual a minha necessidade nesse momento? Estar atento às minhas ações. O que eu tô esperando do outro? Por que o outro tem que suprir o que é a minha necessidade? Não, lógico que não. Quem supre sou eu. É saber falar, aqui não. Sinto muito. É o naná. É saber, peraí, essa pessoa tá falando isso e de verdade isso é meu. Eu preciso olhar pra isso. Isso é ser adulto, é encarar a realidade, né? E quando eu vou pra vida simplesmente querendo... Ney, seja bem-vindo. Simplesmente querendo buscar as coisas de adulto porque eu acho que isso é ser adulto, muitas vezes eu vou com uma forma arrogante, eu vou com uma forma superior e isso é infantilidade. Então, quando eu vou pensando que eu sou superior a outras pessoas, que eu sou mais que eu sou mais que outras pessoas, eu simplesmente tô achando que eu tô abafando e na verdade não, isso é infantilidade pura. E o porquê que as nossas travas, elas fazem com que a gente fique preso naquele lugar. Porque eu vou para a próxima fase, mas de verdade eu não vou. Eu vou para a próxima fase buscando o que faltou. E aí, isso faz com que a gente não avance, isso faz com que a gente destrua os nossos relacionamentos, destrua os nosso próprio relacionamento conosco, buscando o tempo todo no outro o que falta em mim, fazendo com que as coisas sejam muito mais difíceis do que são. E dentro de todo esse processo que eu trabalho com os meus clientes, eu utilizo todas as ferramentas que eu tenho, né? Então, eu tenho PNL, que é onde a gente faz a programação neurolinguística. Então, a gente vê o quanto que a fala, o quanto que às vezes eu falar assim, isso não é pra mim, eu não consigo. Isso faz diferença. E essas ferramentas que a gente utiliza, elas reprogramam de verdade o seu olhar para aquele problema e como que você vai usar aquilo tudo de forma diferente para você ressignificar. Do mesmo jeito, a análise corporal é mais fácil de você identificar através do formato do seu corpo onde está ali as suas travas. Por quê? Os traumas vividos nessa fase de molde são nada mais do que a nossa máscara. Então, nós nascemos com uma essência, algo que eu preciso cumprir aqui nessa vida. Então, eu tenho meus dons.
Vocês não têm os dons de vocês? Uns gostam de cozinhar, outros têm uma habilidade para pintar, outros têm uma habilidade para escrever, outros têm habilidade para se comunicar. Cada um nasceu com habilidades. São coisas naturais que ninguém te ensinou. Simplesmente vem, é seu. E você tem esses dons que foram te dados não à toa, né? Para você poder colaborar na vida com isso que foi te dado. Só que de acordo com os traumas que a gente vai vivendo, a gente começa a criar, é como se fosse assim, ó, isso aqui é quem eu sou, né? É a minha pureza, é a minha essência. E aí eu falo, tá bom, então eu vou. E aí de repente eu começo a sentir, nossa, mas se eu vou, dói. Se eu faço, dá ruim. Ai meu Deus, se eu fizer, eu vou morrer. Então eu começo a fazer o quê? Proteger isso daqui. E eu começo a criar, então, uma máscara. Que a gente fala como se eu fizesse uma camada aqui de proteção para proteger isso daqui. E aí eu crio essa camada de proteção tão forte e tão... É isso aqui, que eu começo a acreditar que eu sou isso aqui e não isso mais. E aí você começa a ir pra vida fazendo o quê? Acreditando que você é aquela máscara. E quando a gente faz análise do seu corpo, quando eu olho, eu falo, o trauma que você tá preso é esse. Por quê? Porque a sua máscara que você está vivendo é aquela. Porque o corpo denuncia, o corpo mostra. E aí o corpo mostrando onde que você sentiu mais aquela dor e onde que você está se comportando hoje daquela forma. Por exemplo, a pessoa que sentiu aquela dor lá na barriga que eu falei, ela se sente que ela não pode ser vista. Então, quando ela vai para a vida, pegando essa self, que no caso seria essa essência, e guardando ela e vivendo só na máscara, o que ela faz? Ela se enfia num quarto, ela não quer existir, ela não tem coragem de expor suas ideias, ela vai cada vez mais se guardando, se escondendo. Isso é viver na dor, isso é fazer com que você acredite em algo que você não é, isso não é você. Você simplesmente está com medo de viver. Aquela pessoa que durante aquele momento que ela foi tirada da mãe, e aí ela começa a sentir a necessidade de ser cuidada, e aí ela vai para a vida com um sentimento do abandono, o que ela sente? Que as pessoas não a amam o suficiente. Ela sente que ela não é realmente importante. Ela sente que precisava mais. E aí... Isso não é verdade, você não é dependente de outras pessoas, você pode fazer por você, você consegue fazer por você. Só que às vezes você acreditou tanto que isso daqui é a sua verdade, que você não quer deixar isso aqui existir. Você criou isso daqui como, que bom, Sofia, falando que as fichas caem. E é isso mesmo, quando a gente vai compartilhando alguns conhecimentos, mesmo sendo uma pessoa que já sabe, que já está em processo de trabalhar, às vezes você vai ouvindo outras pessoas e você vai falando, cara, eu não vi isso até hoje. E eu vou chegar nesse ponto. E aí você vai pra vida pensando, nossa, mas as pessoas não gostam de mim, eu não sei, eu tenho um vazio. E aí sabe o que a pessoa faz? Ela começa a comprar um monte de coisa para suprir aquele vazio. Ela pode comer muito, ela pode beber muito, ela pode ser exagerada em várias coisas. E vícios e excessos não precisa ser necessariamente coisas que ela põe para dentro, tá? Pode ser sim, mas o sexo também é uma forma de suprir esse vazio. É como se eu quero mais e tudo nada é suficiente, tá? Tudo que ela receber não é suficiente, porque ela acha que falta. E sempre vai estar faltando, ainda faltando. E eu quero mais, e eu preciso de mais. E como que ela se sente amada, como ela acha que as coisas estão bem, quando ela vê que as pessoas à volta estão gostando dela, que ela sente que ela é querida. E aí às vezes pode ser que essa pessoa, ela se doa muito para conseguir ter migalhas de amor. Aquela outra pessoa que sente que ela foi controlada, para não ser mais controlada, agora eu controlo, eu manipulo tudo e as pessoas e as coisas vão ter que ser do meu jeito. E isso é viver na dor. Por quê?
porque as pessoas que vivem com você vão sofrer muito. Porque tudo tem que ser do seu jeito, e você que manipula, e você que controla, e tudo tem que ser do seu jeito. E isso não é viver aqui, ó, não é viver a sua essência. Porque quando você tá vivendo a sua essência, quando você tá colocando a sua verdade pra vida, você não importa se o outro concorda ou não, não importa se o outro olha e fala gosta ou não. É você, é sua verdade. E aí se o outro não gosta, tudo bem, né? Mas quando você tá nessa máscara, você não aceita que o outro não concorde. Você não aceita que o outro não te aplaude, não vai lá e fala você é bom, você é maravilhoso, porque você quer manipular. Você quer que todos concordem e pensem como você. Quando você tá preso naquela outra fase da humilhação, você tá tão preso naquilo que você pensa que as pessoas só gostam de você pelo que você faz por elas. E aí você acha que você precisa servir a todos o tempo todo. Você se dedica a todo mundo. E é porque se eu não fizer para as pessoas, se eu não cuidar de todo mundo, se eu não carregar todo mundo nas costas, eu não vou ser amado. Isso são traumas, tá? Então, não é real. E o rígido, que é o momento onde eu preciso vencer. E a vida não é um jogo, não é uma disputa, onde vamos ver quem é que chega primeiro. Vai chegar aonde, criatura? Vai chegar aonde? Não é uma luta, não é uma disputa, não é todo dia, tá? Eu preciso vencer, eu preciso vencer. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que empenhar nos meus sonhos, nos meus objetivos, mas quando eu estou em serviço da vida, enquanto eu tô aqui entregue a compartilhar com o outro, a vida também me proporciona. Então eu não preciso ficar naquela corrida louca que eu tenho que ganhar, tenho que vencer do outro. Quando eu tô fazendo isso, eu tô buscando o quê? Aplausos. Eu tô buscando que as pessoas me reconheçam, que eu sou melhor, que eu tenho que ser superior. E isso não é real, é máscara. Isso é simplesmente olhar para a vida e pensar, eu tenho que ser melhor que os outros. E uma pessoa assim, ela vive com um monte de dor no corpo, porque ela tá o tempo todo se cobrando. Essa pessoa, ela tem 2 chicotes na mão, não é nenhum só. É o tempo todo ela tá se chicoteando por qualquer erro. Tudo que acontece que não atende o que ela acha que deveria ser, não é bom o suficiente. Essa pessoa sofre, e sofre muito. E aí você vai pra vida assim, e vocês se identificarem em algumas coisas que eu sei. E aí quando a gente vai pra vida, a gente tá indo pros relacionamentos, pro trabalho, conosco, o nosso relacionamento com a gente mesmo, e a gente levando isso dessa forma, é pesado. E aí eu não avanço, eu não consigo avançar. Porque se eu tô brincando de ser adulto, concorda que alguém tá me relacionando comigo? E aí eu tô brincando de ser adulto. Então eu tô achando que eu tô muito adulto, mas de verdade eu tô super infantil. E a gente é assim o tempo todo, gente. A gente se pega. Essa semana eu olhei e falei, caramba, olha eu aqui. Por medo de avançar, por medo de ir pro próximo passo. E o próximo passo, quando eu digo, gente, nem sempre é só em relação a metas, objetivos. É em relação à vida. É o que a vida espera de mim. Quais são as etapas? A gente nasce, a gente precisa colocar os nossos dons em serviço da vida. E quando eu faço isso, as coisas vão acontecendo. E depois, as coisas precisam vir através de mim. Eu estou aqui a serviço, eu não estou aqui a passeio. Só que quando eu não vou cumprindo com esses papéis, é natural que eu sinta um rompimento. E aí eu vou, mas de verdade eu não vou. E aí nesse momento começam os conflitos, começam aquelas dores internas, começam aqueles momentos onde você começa a pensar, tá tudo errado, eu não sou bom o suficiente, ou revive aqueles traumas de deitar para dormir à noite e chorar porque eu tô me doando tanto, mas de verdade não faz diferença nenhuma. Se eu não existisse, o que ia mudar? Não ia mudar nada. Por quê? Porque de verdade você sente a necessidade, é aquela sua essência gritando, falando,
Você precisa fazer a sua parte na vida. Só que de verdade aquela máscara fazendo assim, mas eu não posso. Eu não posso ser a minha verdade na vida, porque se eu sou a minha verdade na vida, as pessoas não vão me aceitar. As pessoas não vão me amar. Ou, nem faz tanta diferença assim, mas você tem algo gritando, algo te comichando ali o tempo todo. E quando a gente faz a constelação, que são as ferramentas que eu trabalho, né? Então, quando eu faço a análise corporal, é fácil a gente olhar e falar, bom, você tá preso nesse trauma. E aí, agora, vamos trabalhar de algumas formas. Porque, de acordo com cada fase que você foi se desenvolvendo, você foi desenvolvendo também habilidades. Essa máscara, ela faz com que você finja ser algo, tampando a sua essência, mas ela também te dá recursos que são habilidades para sobreviver àquela fase. Então, por exemplo, o bebê, ele precisa ser amamentado. Como que a mãe vai saber que ele tá com fome? Ele chora. Então ele aprende que toda vez que ele se comunica, todas as vezes que ele chora, ele se expressa, ele vai receber o que ele precisa. E aí isso em cada fase você vai receber entendendo os seus recursos. E aí quando você entende em qual fase você está preso, você começa, peraí, então eu posso começar a ativar os recursos disso, que já existe em você, que você já tem natural. E, gente, é tão interessante que às vezes eu faço análise de algumas pessoas e aí a pessoa fala assim, não, dou conta de fazer isso não. E aí eu falo, dá sim, você consegue, você tem essa habilidade aí dentro de você. Você vai esforçar um pouquinho, mas depois vai sair natural. Aí a pessoa fala, sério? Não. E aí ela vai. E aí os que acreditam, que confiam e começam a seguir o que a gente vai ensinando, cara, a pessoa começa a despontar. E ela fala, eu nunca imaginei que eu era capaz de fazer isso. Por quê? Porque ela tá tão presa na dor daquele trauma que ela não sabe que dentro daquela dor também vieram presentes, que são as habilidades naturais desenvolvidas naquela fase. Todo mundo tem um pouquinho de cada um desses traços, mas alguns deles são mais fortes. E aí, quando é mais forte, aquilo brota muito mais fácil em você. Se você aprender a usar aqueles recursos a seu favor, você consegue atingir os objetivos que você tem, você consegue sair mais rápido dessa dor, quando você tá ali naquela outra fase, tentando ir pra vida e o negócio não vai, fica empacado. Começa a se reconhecer, começa a conseguir se tirar daquele lugar e aí as coisas começam a fluir de forma natural. Porque o problema é que o que tem de gente oral, que foi presa naquela fase onde gostaria que as pessoas olhassem para ela e fizessem algo por ela, tentando viver como uma masoca, tentando ser obediente, fazer as coisas certinho, que eu tenho que seguir as regras. Aí dói mais ainda. Por quê? Porque até na máscara você não sabe existir. Até na máscara você não tá se permitindo. Então, a essência já tá escondida. E a máscara tá toda troncha. Não tá querendo permitir ser o que ela é. Então, até a máscara não tá podendo existir como ela é. Não tá podendo suprir a necessidade dela. E não tá deixando as habilidades, tudo que você tem de bom, que foi te dado ali, que o seu corpo desenvolveu. O nosso corpo é muito inteligente. Quando você machuca, você corta aqui, você tem que ficar lá, então, por favor, cicatriza. Não, às vezes, quando aquilo lhe para de doer, você nem lembra daquilo ali mais. E daqui uma semana você olha, nossa, cicatrizou. Não é assim? Funciona? Nosso corpo é muito inteligente. E ele vai se moldando. E a nossa mente, ela não tem esse nome à toa, tá? Então, as coisas que você tem aí dentro da sua cabeça, que muitas vezes você pensa que é isso, a nossa linguagem verbal, para vocês terem uma ideia, é 7% somente do que a gente realmente sente, das nossas emoções. 7. É pouca coisa demais. Então, imagina quantas coisas tem aí dentro de você que você não faz ideia. Imagina quantas coisas que de verdade você pode colocar em prática na vida e que você está desperdiçando simplesmente por não se conhecer, não saber onde que você está. Sim,
Existe vários tipos de terapias onde você vai, desabafa e conta as coisas, e isso é bom demais para contar e tudo. Mas quando você faz uma análise, por exemplo, eu te conto onde que foi que você mais sofreu. E é muito mais fácil, porque quando a gente tem que acessar esses lugares, às vezes dói tanto, ou às vezes a gente não consegue chegar lá. Por quê? Quando eu te pergunto, o que aconteceu quando você tinha 3 anos de idade, 2 anos, você não lembra. Você não lembra. Porque a gente vai vivendo aquela fase ali, tudo, e aí o nosso hipocampo, que é uma parte do nosso corpo, não está formado ainda. Então imagina uma biblioteca cheia de livros. Então, da nossa infância, de quando a gente nasce até o nosso estômago, é como se a gente estivesse escrevendo esses livros. E a gente está colocando nessa biblioteca. Então, muitas vezes a gente não lembra mesmo as coisas que estão acontecendo, mas está tudo lá. E aí, lá na nossa amígdala cerebral, quando acontece algo que remete àquela dor, é como se fizesse assim, é isso. E aí você já sabe como reagir. Só que de verdade, quem tá reagindo ali é aquela criança que sentiu aquela dor. E não de verdade o seu adulto, que sabe com potência como enfrentar aquele problema. Então, quando a gente vai para a constelação, o que a gente faz? A gente olha, e a constelação nada mais é que uma prática, uma forma de olhar. Então, a gente pega os bonequinhos e eles vão representando, né, cada pessoa e todas as situações, para que você olhe aquilo como se não fosse a sua vida. Então, imagina só, quando você vai falar com seus amigos, você não olha para os seus amigos e fala assim, cara, é só você fazer isso? Não é assim que funciona? É tão fácil dar solução para os amigos da gente, né? Por quê? Porque eu tô vendo a vida dele fora das minhas emoções, fora das minhas necessidades. Por que é tão difícil a gente ver as nossas falhas, a gente ver os nossos traumas, a gente ver as nossas dores? Porque eu tô fazendo o quê? Reagindo. Eu tô com a minha máscara para sobreviver. Se eu vejo aquilo, vai doer. Então é melhor não ver, entende? Então você vai, quando tem um machucado, o machucado tá lá embaixo ainda cicatrizando, mas não já foi criado uma casquinha? Por quê? Justamente para que aquela parte que precisa ser cicatrizada lá dentro, ela tá sendo trabalhada, mas a casquinha tá aqui como uma proteção. Tanto que depois, quando tudo é cicatrizado, às vezes você tira aquela casquinha e tá tudo bem, não é? E isso, quando a gente não sabe quais são as nossas dores, o que tá travando. Então, muitas vezes na constelação, e aí você olha através dos bonecos, você vê com o olhar e fala, é isso. E você vai ver por outros ângulos. Fora, claro, todo o processo que tem. Quando a gente olha com a forma certa e a gente começa a ressignificar o que eu vivi com um olhar mais adulto, com um olhar mais claro, mais limpo daquele problema, é tão mais fácil de resolver. E mesmo assim, essas dores vão nos acompanhando até o fim da vida. Até o fim a gente ainda vai vendo as fases sendo moldadas, às vezes a gente batendo cabeça ali na próxima etapa. Então, é preciso olhar para isso, não tem opção. Caso você não olhe, sabe o que acontece? O seu corpo, que é extremamente inteligente, ele vai falar assim, tá bom, já que ela não quer olhar para isso, então eu vou ter que mostrar para ela. E aí começam as doenças. E aí é a hora que começa a gente, vamos supor, uma pessoa que fala assim, eu quero muito ir pra vida. Nossa, eu quero, mas ela não sai do lugar. Ou às vezes ela fala, não, tá tudo bom, a vida é desse jeito mesmo, tá tudo maravilhoso. E aí ela começa a ter problema nos joelhos, ela não se permite. Vamos supor que a pessoa, ela quer ir, mas de verdade lá dentro ela tem um monte de dores que fala assim, não vai, fica aqui. E aí esses problemas nas pernas começam a acontecer. Então, esses sinais, eles querem dizer algo. Cada coisinha que vai acontecendo conosco tem um significado. E se eu não olho para o que eu preciso olhar,
ressignifico tudo isso e começo a aprender o que é que eu preciso fazer nessa vida. A vida não é pesada, a vida não é difícil. Só que quantas vezes quando a gente vê uma pessoa que tá feliz, que tá indo pra vida, que tá fazendo as coisas, a gente incomoda com isso, não é? E na verdade não, isso é pra todo mundo. Isso é pra todo mundo. Quando a gente vê uma pessoa conseguindo brilhar, conseguindo realizar seus sonhos, conseguindo alcançar os desejos dela, o nosso natural seria a gente aplaudir. Por quê? Porque a gente também gosta de ser aplaudido. Só que a gente sente aquele ciúminho. Por quê? Porque a gente tá preso lá naquela fase onde eu não sinto reconhecimento. Eu me chicoteio. Se eu me chicoteio, o que eu tenho pra oferecer pro outro? Nada menos do que chicote, né? E aí começa crítica, julgamentos. E aí, gente, esses lugares doem. Esses lugares são muito pesados. E de verdade, não faz a gente andar, faz a gente ficar assim, ó, andando em círculos, não avança para as próximas fases, não faz com que a vida da gente fique leve, não faz com que a vida da gente seja feliz. Então hoje eu trouxe para vocês um resumão simples, espero que vocês consigam compreender. Falei um pouquinho sobre as ferramentas que eu utilizo no atendimento que eu faço. Não deixem de olhar para isso. Eu sei que muitas vezes a gente pensa, deixa isso para lá, vou viver aqui no automático, mas esse não é o melhor caminho, não é, porque quando a gente olha para o que precisa, as coisas começam a fluir. Então eu tenho clientes que avançaram tanto que você fala, que legal, é tão gratificante ver esse avanço. Faça a análise, veja onde que você está preso, faça o acompanhamento terapêutico, onde você vai começar a enfrentar essas dores. Não vai ser gostoso, não vai ser aquela coisa assim, ai, que delícia, não, porque dói olhar para o que precisa ser olhado. Porque eu olhei para aquilo como uma criança e agora é olhar aquilo como adulto. E olhar e falar, cara, então foi isso. Muitas vezes, as dores que vocês estão aí sofrendo muito, às vezes vocês vão olhar e vão enxergar de uma forma assim, é só isso. Você tá brincando que eu tava sofrendo por causa disso. Mas sim, muitos momentos às vezes dói, muitos momentos às vezes a gente fala, mas eu preciso disso ainda, né? Porque às vezes algumas coisas acontecem conosco até para nos proteger, até para que a gente consiga, né? Como eu disse, a máscara, né? A máscara ela tá ali para nos proteger. E às vezes doenças, às vezes coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia, às vezes vem também como um suporte, como um cuidado para com quem eu sou, que é a minha essência. Só que muitas vezes a gente não entende isso, muitas vezes a gente sofre com as coisas que estão acontecendo. Eu passei por coisas na minha vida onde eu falo assim, eu não gostaria de ter passado por isso. Hoje eu tenho imensa gratidão por todas as coisas que aconteceram, que me trouxeram até aqui, que me fizeram olhar para o que eu vejo a vida hoje. E eu sei que hoje eu ainda tenho travas que vão me levar a, daqui a alguns anos, chegar num lugar que se eu não tivesse essas travas hoje, eu não chegaria onde eu vou chegar um dia. E não é em questão de quantas coisas eu vou conquistar, em questão financeiro, que a gente se apega tanto a isso, mas sim em quem eu vou me tornar, né? E, gente, o que mais a gente busca na vida? Paz, leveza, felicidade, alegria. Não é isso que a gente mais quer? E a gente não quer saúde, a gente não quer estar bem com a vida? É isso. E aí, o olhar para dentro e tirar essas travas, essas coisas que estão de verdade nos prendendo, é o que vai fazer isso acontecer. E claro, quando eu tô bem, não tem como as coisas não ficarem bem. E aí a abundância vem, o sucesso vem, a disposição, a energia vem. Em muitos momentos você tá prostrado, simplesmente existindo. Mas de verdade, a gente não precisa disso, a gente precisa viver, a gente precisa cumprir nosso papel aqui. Espero que vocês tenham gostado, eu vou deixar gravada, essa eu vou deixar gravada. Me pediram tanto que as outras lives que eu tô deixando só por um período e só de um dia, que essa eu falei, não, essa eu vou deixar gravada para vocês poderem ver. Então compartilhem com os amigos, pessoas que vocês acham que pode olhar e falar, nossa, entendi,
entendi, eu posso olhar para isso. Se vocês sentem que algo identificou aí, que vocês em alguns momentos estão se sentindo travados, não sabem como fazer, para onde ir, não tá conseguindo avançar, não fiquem nesse lugar de não conseguir. Busquem ajuda. Pode ser minha, pode ser de outras pessoas que vocês confiem, mas não fica nesse lugar. Por quê? Porque esse lugar vai te fazer não cumprir com essa essência, que é o que você trouxe para compartilhar aqui. E se você não traz pra gente, pra esse mundo, o que é a sua natureza, vai faltar pra gente usufruir do que é o seu dom. Então não guarda contigo o que é seu, que é para compartilhar com todos e que é o que vai trazer de verdade essa alegria para sua vida, se sentir completo de verdade. É um processo, não é simples, não é rápido. Eu já cheguei nesse lugar, ainda não estou caminhando, mas eu sei que esse é o caminho certo. Eu sei que o quanto que hoje eu me sinto melhor, eu sei o quanto que hoje eu consigo ter paz comigo mesma, e é isso que eu quero compartilhar e também proporcionar para você. O conhecimento que eu adquiri nesses quase 40 anos aí, né? E ao mesmo tempo que eu sei que pode te trazer também mais leveza para sua vida. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Pode mandar aí acho que não, ninguém mandou nada. Eu acho que eu sou muito clara, né, pra falar, porque ninguém pede pergunta, ninguém fala nada. Ou eu falo tão complexo, ninguém entende nada e fala, deixa isso pra lá. Se tiverem qualquer dúvida, pode manda no direct. Eu tenho o maior prazer em poder responder, caso ficou alguma dúvida. E não deixem de compartilhar com os amigos, porque eu sei que tem muita gente que tá sofrendo muito vivendo nesses lugares de travas. E essas travas faz com que a gente simplesmente deixa de cumprir com o que é o nosso papel aqui, faz com que a gente simplesmente viva uma vida que não é a vida que a gente merece, tá? Você merece ser feliz, você merece ser o que você nasceu para ser e você precisa começar a entender isso, tá? Então, saia do automático, saia de simplesmente bater ponto todos os dias e começa a ver a vida, a ver o que é que a vida tem pra você, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, um beijo, uma ótima semana e não deixem de anotar aí, toda quarta, 8h30 horário de Brasil, 12h30 horário de Irlanda, estou aqui e se vocês precisarem de um processo, de um acompanhamento, não deixem de clicar no link da bio, me chamem pra gente começar esse processo de imersão para o seu eu. Vai ser um prazer para mim te conduzir nesse processo de autoconhecimento, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela pessoa que você é e isso vai fazer com que você de verdade viva, que hoje às vezes você tá só sobrevivendo, tá bom? Um beijo e gratidão por vocês que ficaram comigo aqui. Obrigada, meninas, pelo elogio. E recebo isso com muito carinho, tá? Então, uma ótima semana pra vocês. Vejo vocês próxima quarta.